Você já parou para pensar que a forma como você se enxerga pode ser muito diferente de como o mundo te vê? Às vezes a gente carrega uma autoimagem tão antiga, tão do passado, tão da infância, que já nem combina mais com quem somos hoje. E isso mexe com tudo, com a autoestima, com a identidade, com os relacionamentos, com as escolhas que fazemos hoje. Eu sou Roberta Rodrigues Alves Torres, psicóloga e sexóloga, e hoje eu quero conversar com você sobre autoimagem, autoestima e como essas duas forças moldam profundamente a nossa vida adulta. E também como elas podem ser transformadas, sim, transformadas, mesmo depois de se passar anos vivendo sob uma percepção distorcida de si mesmo. Vamos começar do início? Mas aproveita e já salve esse vídeo para ter com você e também para compartilhar com aquelas pessoas que você entende que vai ser ajudada por essas reflexões. Autoimagem é como se fosse uma fotografia que você tem de você. Não é sobre aparência. Sua personalidade, suas capacidades, seu valor, seu lugar no mundo. É como se fosse um espelho emocional. E esse espelho nem sempre mostra a realidade. Às vezes ele aumenta defeitos, diminui qualidade, distorce proporções. E o mais curioso, muitas vezes essa imagem foi formada lá atrás, na nossa infância, quando a gente nem tinha recursos internos para questionar nada. Já a autoestima é o valor que você acha que você tem. É a resposta emocional para a pergunta: eu sou suficiente? Eu mereço amor? Eu mereço respeito? A autoestima não depende só do que você faz, mas de como você se sente em relação a si. E ela é profundamente influenciada pela autoimagem. Essas duas dimensões, autoimagem e autoestima, começam a se formar muito cedo. A criança aprende quem ela é pelo olhar do outro. Quando o olhar do outro é acolhedor, ela internaliza para si: eu sou valiosa, eu sou amada, eu sou suficiente. Já quando o olhar é crítico, ausente, imprevisível ou exigente demais, ela aprende o conceito: eu tenho algum problema, tem algo de errado comigo. E isso não é racional, é emocional, é profundo e vira a base na formação da nossa identidade. A identidade é a história que contamos sobre quem somos. E essa história é construída sobre duas bases: como eu me vejo e como eu me sinto em relação a mim mesmo. Quando essas bases são frágeis, a identidade fica instável. E a pessoa se adapta demais ao ambiente, tem medo de rejeição, dificuldade de se posicionar, vive querendo corresponder às expectativas externas. E é aí que pode entrar também um conceito complicado, que é a autoimagem distorcida. A autoimagem distorcida é quando a pessoa se vê de uma forma que não corresponde à realidade. É como olhar para um espelho que aumenta defeitos e diminui as qualidades. Você pode ser competente, mas se sente incompetente. Você pode ser admirada, mas se sentir invisível. Pode ser amada e se sentir inadequada. Essa distorção não nasce do nada.
ela nasce de experiências, de críticas repetitivas, de rejeições, de ambientes exigentes demais, de vínculos instáveis, de mensagens que você recebeu e internalizou como verdades absolutas. E vários teóricos na psicologia, em linhas diferentes, trazem mensagens importantes sobre essa questão. Eu estou citando apenas alguns de muitos profissionais especialistas maravilhosos. Jung nos fala da persona, que é a máscara social que apresentamos aos outros. E também fala das sombras, que é a parte de nós que não queremos ver, que rejeitamos. Quando uma pessoa se identifica só com a persona e esconde tudo que não combina com essa máscara, a autoimagem fica frágil, incompleta, distorcida. Jung nos fala que a possibilidade de encontrar uma reestruturação de forma saudável vem através da integração. Reconhecer quem você é além da máscara. Carl Rogers explica que a autoimagem e a autoestima fazem parte do self, do eu. Quando o ambiente exige perfeição, uma pessoa acaba desenvolvendo um self ideal que na verdade é inalcançável. E quanto maior a distância de quem a pessoa é e quem ela acha que deveria ser, maior é o sofrimento. Winnicott nos fala do espelhamento. A criança busca ver no rosto da mãe ou da pessoa cuidadora um reflexo de quem ela é. Quando esse espelho falha, a criança cria um falso self, identidade construída para agradar, para sobreviver, para não perder o vínculo. E o adulto cresce desconectado de quem ele realmente é. A autoimagem distorcida afeta o cotidiano das pessoas. A pessoa interpreta situações neutras como críticas, se cobra demais, se compara o tempo todo, tem medo de errar, evita desafios, se sabota, sente vergonha crônica e acredita que nunca é suficiente. Medo de abandono, dificuldade de colocar limite, em depender da validação do outro para se sentir minimamente bem, ou ao contrário, se afasta por medo de se sentir rejeitada. E no trabalho, isso pode aparecer como medo porque se sente um impostor, procrastinação, uma insegurança constante. Mas aqui vem a parte mais importante. Autoestima e autoimagens negativas não são sentenças de vida. Elas são construções, isso é construído. E a construção acontece em 3 camadas. A primeira é a consciência. Perceber que aquela voz interna crítica não é a sua essência, é uma herança emocional. Identificar crenças antigas do tipo não sou suficiente, não sou capaz, não mereço, para procurar entender de onde que elas vieram. A segunda é a experiência, viver, ir em busca de vivências que contradigam a experiência antiga. Se permitir tentar, se permitir errar, se permitir ser vista, para poder criar novas memórias emocionais. E a terceira é a relação. Encontrar vínculos que devolvam um espelhamento mais verdadeiro. Relações que acolhem, que validam, que te reconheçam. Ambientes que permitem que você seja quem é, sem máscaras. E é aqui que a psicoterapia também pode entrar como um espaço transformador. A terapia também pode se transformar em um novo espelho. Um espelho mais real,
mais humano, mais acolhedor. Pois ali é um lugar onde você pode revisitar sua história, entender suas feridas, reconstruir sua autoimagem, fortalecer sua autoestima e, aos poucos, se reconectar com a sua identidade verdadeira. Porque você não é a imagem distorcida que aprendeu a ver em você. Você não é o reflexo das críticas que recebeu. Você não é o resultado das comparações que sofreu. Você não é exatamente tudo aquilo que disseram que você era. Você é muito mais que isso. E quando você começa a se olhar com mais gentileza, com mais verdade, com mais presença, a sua identidade começa a se reorganizar. A sua autoestima começa a florescer e a sua autoimagem começa a se aproximar de quem realmente você é. E é aí que a vida pode mudar. Porque quando você muda a forma como você se vê, você muda a forma como você vive. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like e me siga para mais conteúdos como esse, onde eu abordo questões de relacionamentos, de autoconhecimento e de dores emocionais. Se cuida, faça por você algo para se conectar com o seu eu real. Não permita que as crenças aprendidas te definam. Beijo grande, boa semana.